Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tutor Carlos Batista, na área, novamente, no campo acadêmico. Essa aula a gente vai falar sobre os fluxogramas de licenciaturas. Eu conjuguei no plural no início, porque eu não sei exatamente se tem galeras aí de outros fluxogramas. Eu estou com o fluxograma aqui principal na tela. Vocês podem observar que é o fluxograma de artes visuais, filosofia, geografia, história, letras, língua portuguesa, quando eu falo língua portuguesa, é letras, língua portuguesa, letras, língua espanhola, letras, língua inglesa, matemática, pedagogia, e sociologia. Ou seja, é um bocado de graduações. Tem mais fluxogramas? Tem, mas eu modulei a aula para os nossos protagonistas, os nossos queridos acadêmicos e acadêmicas, tá? Então, a princípio, essa aula não vai focar em fluxogramas de ciências biológicas, física e química. Repito, porque a aula está sendo gravada especificamente para acadêmicos das graduações que vocês estão observando. Estou passando o mouse aqui, deixa eu ver se dá para sublinhar. Olha, estou passando o mouse aqui em cima dessas graduações. Ok? Na medida que eu faço as minhas justificativas, na medida que eu apresento o fluxograma, vamos para o próprio. Vocês estão observando, está na tela. Já vou antecipar que o vídeo vai ficar disponível no canal e nos comentários do vídeo vai ter o link para esse fluxograma. Sim, senhoras e senhores, a intenção é dar o suporte total. Bom, vamos entender como é que funciona esse fluxograma das graduações. Primeira coisa para a gente poder observar aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar esse fluxograma. Se eu não conseguir arrastar o fluxograma, eu vou diminuir a resolução. As avaliações de vocês, até o presente momento, as avaliações de vocês e também as aulas, elas são divididas em duas partes. Eu tenho as aulas gravadas na plataforma e existe a programação, né, muita calma nessa hora. Existe a programação também de aulas práticas. Aí vocês podem ficar ressabiados. Ah, mas eu vou ter aula prática, eu não vou ter aula prática? Para algumas licenciaturas já existe essa previsibilidade. Tá? Para esse fluxograma, para essas graduações, eu posso dizer para vocês que no presente momento que eu estou gravando essa aula, não. Mas nada impede no futuro que haja essas aulas práticas. Inclusive, o fluxograma, ele cita essas aulas práticas já para determinadas graduações. Eu vou chegar lá, tá? Então, o que eu quero dizer com toda essa retórica? Eu quero dizer o seguinte, a galera da grade antiga, o que é grade antiga? A galera que ingressou até o final de 2021, a galera que começou em 2022, a galera que não iniciou necessariamente em 2024 ou 2025, pegou uma grade até teoricamente mais simples, que não envolve tantos componentes para serem observados, tantos componentes para serem estudados, tantos trabalhos para serem postados. O pessoal da grade nova, especialmente a galera a partir de 2023, já tem mais componentes. A carga horária dos cursos é maior. E dentre esses componentes, pode sim ter as aulas práticas. Agora, vamos dividir isso um pouco mais. E aí eu vou ampliar esse fluxograma, vou passar esse fluxograma, eu vou começar da esquerda para a direita. Avaliações. Eu tenho dois tipos de avaliações aqui. Eu tenho as avaliações presenciais e as online no curso de vocês. Daqui a pouquinho eu vou chegar na cereja do bolo, que é os estágios, tá? Mas primeiro eu vou passar todo esse contexto. As avaliações presenciais é da maior parte das disciplinas. Tá? E essas avaliações, elas são bimestrais. Ou seja, eu estudo 2 meses, basicamente é 2 meses e meio, e faço provas. Depois eu estudo um grupo de disciplinas em mais 2 meses e meio, e faço provas novamente. Essas provas elas vão ocorrer 2 vezes por semestre. Por isso a característica que são provas bimestrais. Mas eu tenho também provas na plataforma, que também são bimestrais, no mesmo período das provas presenciais. Então, vamos supor, eu estou fazendo prova presencial no Polo entre o final de março e a primeira quinzena de abril.
ou entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. Esse período serve tanto para as provas no polo, como também para as provas online. A maior parte das disciplinas são provas presenciais, a menor parte são provas online. E quais são as provas que eu tenho que fazer online? Está aqui, ó. Eu vou passar o mouse em cima para vocês observarem. Introdução à Educação à Distância, Estudos Disciplinares e Optativa. Essas são as disciplinas que têm provas online. O restante, provas presenciais ou postagem de trabalhos. Tem disciplinas que envolvem a postagem de trabalhos. Aí a gente vai chegar lá. Calma que eu estou chegando lá. Eu estou indo da esquerda para a direita. Então, recapitulando. É um curso com a maioria das disciplinas de cunho teórico, os conteúdos gravados na plataforma. Pode exigir disciplinas de cunho prático, sim, especialmente nesses novos currículos. Novos currículos, quando eu falo, nos últimos 2, 3 anos. Tá? Grades antigas não têm essa característica. Provas presenciais e provas na plataforma. Critérios de avaliação. Isso é importante reforçar para a galera de licenciatura. A prova, ela tem um maior peso. O que é isso? A prova ela representa 90% da média. O restante da média, 10% é o AVA. Quando a disciplina não envolve a postagem de trabalhos, ou mesmo quando não envolve disciplinas com aulas práticas, porque aí a conta ela muda. Médias. Vamos recapitular. A galera mais antiga, a galera da grade antiga, a galera até o final de 2021 tem uma média. A partir de 2022, a partir de 2023 é outra média. Tá? Então, antes era a média 6, agora é a média 7. Ok? Só para vocês se situarem. Vamos para as disciplinas de cunho prático. Olha, eu estou com o mouse aqui por cima. Ó. Cunho prático. Todas as graduações têm a previsibilidade, exceto pedagogia. O que são essas disciplinas de cunho prático? As disciplinas de cunho prático são as disciplinas que envolvem trabalhos. As disciplinas denominadas como práticas de ensino. Aí a galera de sociologia, a galera de filosofia, de artes visuais, de letras, tem contato com essas disciplinas. Então, tem disciplinas de cunho prático que você deve desenvolver com base, muitas vezes, em uma escola, na visita de uma escola ou na observação de uma comunidade. Tá? Então, é uma outra característica para essas graduações. Caminhando para a direita, vamos falar das atividades complementares. Atividades complementares e atividades de extensão. As atividades complementares são obrigatórias para todos os cursos. E aí a carga horária ela vai variar de curso para curso. Mas aí basicamente a gente pode ter uma carga de 250 horas a 300, se eu não me engano. 250 horas a 300, ou 250 horas a 200. Bom, dá uma olhada no manual, porque essa parte de números realmente eu não consigo gravar. E eu tenho também as atividades de extensão, que valem horas, mas é para a galera, como o próprio fluxograma está dizendo, ingressantes a partir de 2023. Então, se você está participando da aula, se você está assistindo esse vídeo e ingressou antes de 2023, não tem atividade de extensão, só tem atividade complementar. As atividades de extensão, ou as atividades de extensões, as atividades de extensão, é melhor, elas equivalem a 10% da carga horária total do curso. E aonde que eu visualizo a minha carga horária total do curso? Vocês vão avaliar essa carga horária total do curso lá no item histórico da Secretaria Virtual. Vocês podem chegar à conclusão que o curso tem 3.600 horas ou 3.000 horas. Vamos supor que ele tenha 3.000 horas. A carga horária das atividades de extensão é 300 horas. E se for 3.600 horas? A carga horária é 360, tá? Então, tem que fazer essa conta. 300, 360, eu vou fazer essa conta em cima da carga horária total. É obrigatório a postagem até o final do curso, até o último semestre. A galera que está ingressando agora, a galera que está no primeiro, que está no segundo semestre, tem esse tempo para poder desenvolver. E aí, vamos falar sobre o PCC, que é um outro tipo de trabalho. Então, veja, é um curso, as graduações de licenciatura, a carga horária, ela tem aumentado, não é necessariamente
um capricho, entre aspas, né, uma determinação da universidade, mas sim do próprio MEC, que evolui com essas cargas horárias na medida que insere mais demanda, sempre de acordo com o mercado. E uma dessas demandas é justamente a prática como componente curricular, o chamado PCC. O que é esse PCC? É a formação do aluno como professor, é a formação do acadêmico como professor, novamente através de trabalhos. É um PCC com carga horária de 400 horas, a ser postado sempre semestralmente. Então, na carga horária antiga, você podia acumular o PCC. Você podia postar ele no último semestre. Agora não. Nessa carga horária nova, nessa grade nova, a postagem ela é feita semestralmente. Se eu não postar, eu posso acumular uma dependência. Tá? Nesse fluxograma tem um endereço para vocês observarem, aonde eu posso não só observar, mas estudar as temáticas, que é na comunidade de vocês, nas comunidades de vocês. Nas comunidades, inclusive, tem as orientações sobre atividades complementares e atividades de extensão. Vamos chegar no ponto principal da aula. Estágios. Estágios. Os estágios são obrigatórios ou não obrigatórios? São obrigatórios, sim, senhores. Sim, senhoras, sim, senhores. São obrigatórios. Na maioria das vezes, os estágios são obrigatórios a partir do quarto semestre. A partir. Então, eu tenho do quarto ao oitavo semestre, é um curso de 4 anos. Na grade nova é curso de 4 anos. Na grade antiga, não. Grade antiga era 3 anos. Nessa grade nova, eu já estou assumindo, até porque esse fluxograma é da grade nova, são 4 anos, 8 semestres. Então, os estágios eles são obrigatórios, mas eles são dosados. O que é isso? Eu não realizo todas as horas em um único semestre. Eu não apresento toda a carga horária no último semestre, no final do curso. Eu doso um tanto de horas a cada semestre, tá? Que pode variar de 80 a 130 horas, dependendo da graduação. Aí vocês podem parar um exato instante, filosófico, reflexivo, e perguntar, ok, e se eu não realizar esse estágio no semestre vigente? Eu, Carlos, acadêmico, né, que aí é uma suposição, vou acumular. Sim, senhoras e senhores, infelizmente, eu vou acumular esse estágio para o próximo semestre, acarretando também, infelizmente, em uma dependência. Tá? Então, esses detalhes precisam ser observados. É um curso sequencial, é um curso que obedece uma programação pedagógica, uma cronologia. Se em determinado semestre eu não consigo cursar aquele componente pedagógico, aquela disciplina, se acumula a mesma para o próximo semestre. Ou seja, eu vou prorrogando. E qual que é o porém? Qual que é o senão? Eu também vou prorrogando a finalização do meu curso. Tá? Então, atenção redobrada. Os cursos de licenciatura não têm necessariamente travas. Eu acumulei muitas DPs, eu não posso fazer estágio. Não, pode fazer o estágio normalmente. Eu acumulei muitas DPs, eu não posso fazer o TCC. Pode. Mas, se você acumular DPs, corre-se o risco de um curso que era para terminar em 8 semestres, finalizar em 9, 10, 11 semestres. Quanto mais DPs eu acumular, mais o curso vai ser prorrogado. Certo? Falando sobre estágios, vou fazer um parênteses aqui. Posso utilizar de horas não obrigatórias como obrigatórias? Pode. Existe essa possibilidade. Posso equivaler horas com o meu trabalho? Depende. Se você já é professor, se você já é professora, o que você pode abater é as horas em campo, as horas da docência. Então eu tenho, por exemplo, 10 anos de docência. Então, eu consigo abater da carga horária total exigida. Carga horária total exigida é 400 horas. Eu tenho 10 anos de docência, eu abato 200 horas. Um exemplo, tá? Essa tabela de abatimento está lá na comunidade de vocês, tá? Tem uma tabela lá no manual de estágio, dá para vocês entenderem o quanto que a experiência em docência pode acarretar em menos horas de estágios. Então, o estágio não obrigatório serve como obrigatório na maioria das vezes. E a experiência profissional, devidamente comprovada, também serve para abater horas, não para eliminar necessariamente.
os estágios, ok? Os estágios, só para finalizar, porque eu sei que é uma coisa que tem muita dúvida, a galera tem muita dúvida. Os estágios, gente, a grosso modo, eles são realizados em 2 etapas, de uma forma muito resumida. Primeira etapa, submeto o termo de compromisso, faço o estágio, né, no período pré-determinado e apresento os relatórios daquele período. As horas é do tutor Carlos, se ele fosse cursar uma graduação de licenciaturas. Então, eu garanto aquelas horas, independente se eu vou conseguir postar os comprovantes dos portfólios finais ou não, eu garanto. Então, a primeira parte é essa, é a execução. Faço o estágio e posto os relatórios. A segunda parte envolve os portfólios, os detalhamentos de toda essa primeira parte. A segunda parte é a segunda etapa final. Então, eu realizo o estágio, apresento os relatórios, está tudo assinado, tudo bonitinho, eu vou para a segunda etapa, onde eu detalho todas essas horas e todos esses dias e posto na plataforma. O ideal é realizar isso durante um único semestre, mas se não for possível, fica uma segunda etapa para os próximos semestres e o estágio ele vai ser cursado em regime de DP. Então, eu faço a primeira etapa nesse semestre e a segunda etapa, que é a postagem dos portfólios, eu posto ao longo da minha graduação. É possível, mas em regime de dependência. Para finalizar, trabalho de curso, o chamado TCC. Tem TCC? Tem, para as graduações de licenciatura. Dependendo da graduação, o TCC ele pode até ser dividido em 2 partes, dependendo da graduação. Esse TCC ele é apresentado no 7º ou no 8º semestre. O mais comum é no último semestre, tá? Mas tem casos aí que pode ser antecipado para o 7º semestre. Eu não sei exatamente agora nessa grade nova, mas na grade antiga, História, Filosofia e Sociologia era no 7º semestre, que na realidade era no 5º semestre. O curso iria até... O curso durava 6 semestres, no 5º semestre já tinha o TC. Então, agora existe essa previsibilidade também. Aonde que eu identifico qual é o semestre que eu vou cursar o meu TCC? Pelo histórico. Eu vou lá na Secretaria Virtual, no item histórico, e identifico, de acordo com o semestre, aonde que vai carregar esse TC. O TC ele é postado em etapas. Cuidado, tá, gente? Não é só fazer o trabalho postado uma vez, não. Geralmente são 4. Opa, desculpe. eu tô apontando o treino falando 4, né? Então a coisa está um pouco complicada hoje à noite. Então são 4 postagens. Mas aí mora o perigo, né? Danger, né? Para não dizer outra expressão. Em homenagem aqui, porque eu sei que quem está me assistindo a essa aula, né, vamos ter futuros professores de inglês. Então eu resolvi inovar. Eu tenho 4 postagens, mas dessas 4 postagens, no mínimo, eu tenho que me utilizar de 3. Se eu utilizar só de 2 postagens em 2 períodos, eu já posso estar remotamente reprovado ou reprovada, porque aí foge do regulamento. Então, todo cuidado é pouco. Os períodos de postagem estão nos avisos da disciplina e o TC, na maioria das vezes, são temas livres. Quando eu falo da maioria das vezes, por quê? Porque os manuais, eles determinam eixos. Então, eu tenho um eixo relacionado à inclusão, eu tenho um eixo relacionado à sustentabilidade, eu tenho um eixo relacionado ao empreendedorismo. Então, eu vou definir uma temática atrelada a esses eixos, atrelada a esses eixos. Por fim, como é que funciona o TC? Tem apresentação? Preciso apresentar meu trabalho. Aliás, o TC pode ser feito em grupo, tá? Já vou fazer um pormenor aí. Ele pode ser feito individual ou em grupo. A defesa de banca, a banca do TC, na realidade, é uma banca muito simples. Ela vai acontecer, vocês têm que estar habilitado para isso, habilitada para isso, mas a banca ela acontece no polo, em um determinado período, e é a resposta de perguntas relacionadas ao trabalho. Tanto que o graduando, a graduanda tem a liberdade de levar o trabalho para consultar e responder essas perguntas. Certo? Galera, esse é o básico do básico do básico. São graduações que demandam uma quantidade maior de horas, ou seja, tem mais componentes, requer mais atenção para vocês observarem. E eu peço para vocês, além dessa atenção redobrada, na medida do possível, procurarem sempre se anteciparem.
né? Então, eu olho lá o histórico. Eu vou ter o TC no 8º semestre. Eu estou no 7º, então eu já vou pensando num tema. Ah, eu vou ter meu estágio a partir do 4º. Eu estou no 1º. Então, quando chegar no 2º, no 3º semestre, eu já vou buscar mais informações, para que no semestre vigente do componente, da disciplina, eu não corra o risco de perder o início do semestre, a busca de informações preciosas que eu já poderia observar no semestre anterior. Certo? Essa é a dica final. Dúvidas? Comentários, por favor, acione o suporte do Polo, acione o suporte da Unip, todos nós estamos à disposição. Beijo instalado do coração e com certeza nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau.